Vamos dar as boas-vindas a cada pessoa ingressando na sala nesse momento, a mais um encontro no nosso ciclo aberto à ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Ciclo Aberto ESAP é um projeto de extensão universitária, uma ação voluntária de todas as pessoas envolvidas, e é uma alegria. Uma noite por mês, recebemos diferentes profissionais com diferentes áreas de especialização, seja da academia, sejam de empresas públicas ou privadas, sejam profissionais liberais, sejam de organizações da sociedade civil, ONGs, trazendo temas para discussão com a sociedade de interesse comum. Inicialmente, os objetivos principais desse projeto de extensão estão sendo visualizados em tela, né? Então a gente vem se consolidando como um espaço de interação, né, de diálogo da universidade com a sociedade como um todo, procurando difundir essa temática da sustentabilidade para diferentes cenários na realidade brasileira e no contexto internacional. E a gente destaca ali também o último item, que é a produção de conteúdo audiovisual original atualizado. A equipe responsável, então, nós normalmente contamos aqui com a presença do professor Lindomar Gonçalves, da Unifeia Federal de Itajubá. Normalmente a gente conta com a presença do Nelson Pedroso, que é presidente da AGDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado. Hoje estamos contando com a presença da Jomara Nogueira, né, que é do Departamento de Gestão Ambiental aqui da UFMG. Vale a pena destacar nesse encontro ali o professor André Muniz, do IFNMG, Campus Diamantina, que vem participando há vários anos aqui das nossos encontros e também ingressou como mais um colaborador. E é isso, né? O nosso projeto conta, né, com a contribuição de alunas e alunos da graduação e da pós-graduação, e com as parcerias, além da AGDS, também com a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. Vale resgatarmos, né, o encontro anterior, que ocorreu no mês de junho, com o tema Impactos e Contribuições da Psicologia Ambiental na Agricultura Urbana. Para quem não teve oportunidade de participar, vale a pena conferir. A primeira parte do encontro gravada se encontra disponível no nosso canal do YouTube, do Projeto Ciclo Aberto ESAP. Contamos, né, como convidados Nelson Pedroso, presidente da ONG AGDS, que partilhou a experiência de 40 anos de um projeto de agricultura urbana na região metropolitana de São Paulo. E contamos como comentarista com o professor Helder Augusto, da UFMG, campus Montes Claros, Ciências Agrárias. Fica o convite. Antecipamos o encontro, né, o tema e os convidados do encontro do próximo mês, que é do mês de setembro, dia 18 de setembro. Cada um de vocês, convidados, convidadas, vamos fazer uma dinâmica diferente, né, do que a gente faz normalmente, porque nessa época de setembro para outubro a gente comemora o aniversário de 3 anos do projeto Ciclo Aberto ESAP. Então, eu vou continuar como moderador, mas eu vou estar contando com a participação como convidadas de 2 doutorandas aqui do nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, como uma espécie de devolutiva à sociedade dos principais resultados obtidos em pesquisas desenvolvidas por ambas as pesquisadoras. Então, o tema é membranas recicladas de baixo custo aplicadas no tratamento de água e uso de energia solar. Aproveito esse momento para divulgar um encontro que temos realizado já há muitos anos, que é o Workshop de Tecnologias Limpas e a Jornada de Tecnologias Limpas. Então, esse ano de 2024, a 7ª edição do workshop e a 5ª edição da jornada, uma iniciativa que surgiu aqui na Escola de Engenharia da UFMG no ano de 2018 e que foi crescendo, enfim, conquistou, digamos assim, uma dimensão nacional no sentido de contarmos com diversas universidades, né,
A edição do ano passado foi coordenada pela Unicinos, no Rio Grande do Sul. No ano anterior ainda, 2022, o projeto foi coordenado pelo pessoal da engenharia da UFBA Federal da Bahia. Então, é uma alegria, né, essa presente edição de 2024, sob a coordenação do pessoal da Federal de Pernambuco, o Núcleo de Tecnologia de Caruaru. Bem, todas convidados a participarem, né? O evento vai acontecer de modo online, isento de taxas de inscrição, aberto à submissão de resumos expandidos, e trabalhamos com 4 linhas temáticas. São elas: água, energia, materiais e cidades sustentáveis. Vale a pena acompanhar. Finalmente, conforme divulgado, estamos iniciando o encontro desse mês de agosto com o tema Soluções Baseadas na Natureza, aumentando a oferta de serviços ecossistêmicos na gestão e planejamento urbano. Bem, nossas convidadas para esse encontro são a professora Marilis Galardo, professora da USP, Universidade de São Paulo, e também da Uninove, na qual atua num programa de pós-graduação. Então, é uma alegria imensa contar com a sua presença, Amarilis, depois de, né, um bom tempo de contato, partilhando um pouco da sua experiência. Quando eu passar a palavra para você, daqui a pouco, você fica totalmente à vontade de brevemente fazer sua apresentação. É importante lembrar que o seu mini currículo foi divulgado no convite, né, no material de divulgação do evento, uma trajetória profissional, acadêmica realmente admirável. Também, como convidada, a professora Priscila Macedo Moura, colega nossa aqui da Escola de Engenharia do UFMG, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos. Compartilhamos do mesmo programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, Priscila, agradecer demais, né, a sua gentileza de aceitar o convite de compor, né, participar desse nosso encontro. Para quem está vindo para a primeira vez, principalmente, eu faço questão de destacar, a gente está nesse breve momento de abertura, de boas-vindas. Então, novamente aqui, além de dar as boas-vindas a quem está online presente conosco, a gente dá boas-vindas para as pessoas que terão a oportunidade de assistir a parte gravada desse encontro em algum outro momento. Na sequência, eu vou passar a palavra para a nossa convidada palestrante, a professora Marilis, que vai contar com um tempo de 30 a, no máximo, 40 minutos, né, sem interrupção, para expor, né, apresentar o tema central. Na sequência, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a professora Priscila, como comentarista, que vai contar em torno de 10 minutos para deixar suas contribuições. Ao final das palavras da professora Priscila, a gente encerra a primeira parte do encontro, finalizamos a gravação. Isso é intencional, porque a ideia é que na segunda parte do encontro, igualmente importante, todos nós fiquemos totalmente à vontade para participar, para fazer perguntas, trazer contribuições. Então, na prática, a Marilis e Priscila, junto comigo, a gente vai fazer uma espécie de bate-papo, tá certo? Respondendo as questões, as contribuições dos participantes. E ao final, eu procuro, de um modo muito breve, não é, fazer um fechamento do encontro. Antes de passar a palavra para a professora Marilis, o convite, né, eu venho usando já há muitos anos essa letra do alfabeto grego, que é amplamente utilizada como um símbolo do infinito, para destacar a importância da gente estar presente no aqui e no agora, né, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro. Então, um convite assim de empenho, de qualidade de presença, de concentração, para darmos continuidade aqui ao nosso encontro. Então, finalizando esse momento de abertura, eu passo a palavra para a professora Marilis e já compartilhamos aqui o material de apresentação disponibilizado, preparado pela professora Marilis. Então, a palavra está com você, Marilis. Eu peço a gentileza de que todo o público mantenha seus microfones desligados, fechados, certo? E eu agradeço, então, a presença de cada pessoa. Amarilis, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. Obrigada,
professor Eduardo, pelo convite, gentil convite, que finalmente agora conseguimos realizar esse encontro. Prazer, professora Priscila, professor, e demais convidados que estão aqui, né, presentes. Parabenizo pela iniciativa, acho que é muito importante a questão da extensão na universidade, né, ou seja, para mostrar, ou seja, o que a gente pode contribuir diretamente para a sociedade. Professor Eduardo, até compartilhei meu celular, minha internet funciona super bem, até mudei para rápida, mas qualquer probleminha sinaliza, mas foi só uma oscilação, eu nem sei se vocês perceberam, mas eu estou falando para, né, para que, se houver alguma intercorrência, né, não prejudicar o evento. Então, Agradecido. brevemente, né, vou tentar, o professor gosta de falar bastante, até estava revendo, trouxe bastante slides, né, até a apresentação, né, vai ficar, bom, estou compartilhando e passando, né, e trouxe até algumas imagens para a gente discutir, falando um pouquinho brevemente de mim, né, eu sou geóloga de formação, mestrado em engenharia civil, doutorado em engenharia de Minas e pós-doutorado em ciências ambientais, 2 vezes, né, na mesma universidade na Inglaterra. E então, né, a questão, né, da engenharia do meio ambiente e das ciências ambientais fazem parte da minha vida, né? Atuei 20 anos no IPT como pesquisador, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Depois, né, migrei para a universidade, sou professora da Escola Politécnica, né, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, temos bastante similaridade aí, em termos aí, né, de grande área, e na Uninove, como eu sou regime RTC, eu tenho trabalhado desde 2012, também já faz bastante tempo, no programa voltado para cidades, né, um programa de pós-graduação, que agora até no momento a gente também está com doutorado. Então, agradeço o convite, né, falar, né, desse tema, soluções baseadas na natureza, né, a ideia é aumentando a oferta de serviços ecossistêmicos na gestão e planejamento urbano. Então, dando sequência, professor, né, até agradeço aí essa minha breve agenda, vou, né, passar por o tema soluções baseadas na natureza, serviços ecossistêmicos, né, então, começando por soluções baseadas na natureza, é a breve agenda, né, falando então só de serviços ecossistêmicos, aí o foco em áreas urbanas, políticas públicas e serviços ecossistêmicos em áreas urbanas e alguns insights aí para o futuro, né? Então, professor, começando, né, com esse tema soluções baseadas na natureza, que é um tema, né, passamos aí, trouxe até o conceito da UCN, né, que é o conceito, a conceituação, né, aqui, né, ou seja, tem trazido, né, esse tema aí para o planejamento, né, que então são, né, são ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar, né, os ecossistemas naturais e modificados, né, mas abordando desafios sociais, né, de uma forma eficaz e adaptativa, mas que beneficie, né, mutuamente pessoas e natureza. Na verdade, a ideia que está por trás, né, desse nome bonito, que também é controverso, né, também há restrições, há inclusive grupos, né, que deveriam ser beneficiados, algumas comunidades até indígenas que também se opõem a essa terminologia, outros também que consideram que o termo, ou seja, eu já realizo esse tipo de olhar, né, para as intervenções de engenharia, então não há necessidade, né, mas na verdade é um tema que vem com uma força grande, né, está sendo integrado no planejamento, né? Eu particularmente sou bastante fã porque, né, inclusive porque faz a interlocução com outras áreas do conhecimento, tá? Então na verdade, então a gente pensar, né, em gerenciar, em planejamento e gestão, ficando no foco da nossa palestra, que o termo vai muito além das áreas urbanas, né, considerando aí o papel da natureza. Até falo para os alunos, né, desde o ambiente, né, mais preservado ao mais degradado, né, a gente tem aí ecossistemas. Então, dando sequência, professor, né? Só não vou me deter na figura, essa é até uma figura aí que ilustra, né? Então, a questão das soluções baseadas na natureza como parte do planejamento urbano, né? Então, quando a gente programa a questão, né, da arborização urbana, dos espaços verdes, São Paulo está vivendo uma questão bastante importante, a gente tem uma grande área, né, que vai ser o Parque Bexiga, né? Falo em São Paulo porque, né, onde eu moro, né? Então, uma ideia uma área, perdão, super cobiçada aí pelo planejamento de habitação, a gente tem déficit de habitação, e a ideia é o que fazer ali, uma área verde, né? Ou implementar mais conjuntos, né? Unidades de habitação, outros usos, né? Então,
um pouco, né, dessa dicotomia que é comum a qualquer cidade, né, falando especialmente, eu sei que tem pessoas para além de Minas Gerais também, então é importante, por exemplo, nessa questão da arborização para reduzir ilhas de calor, né, que é um efeito bastante deletério aí no ambiente urbano, né, verticalizado, como são as grandes cidades, a questão de incluir hortas urbanas, né, então também encerram uma série de benefícios, né, os telhados verdes, né, fachadas verdes, vou falar na sequência, né, a questão da gente criar mais áreas permeáveis, superfícies permeáveis. Então, por exemplo, né, mencionando de novo o plano diretor de São Paulo, não que não tenha em outros locais, né? Sempre entendo como os locais que eu conheço e posso exemplificar melhor, né? Em que a gente tem a cota ambiental, então, ou seja, a gente pensar, né, no zoneamento do município, mas porque algumas áreas ainda consigam, né, nesse aproveitamento, garantir áreas de permeabilidade, né, proteger e restaurar ecossistemas naturais, aí no caso, exemplo, em ambientes costeiros, em cidades que são litorâneas. Então, cada uma dessas intervenções, né, dentro do desenho urbano, né, elas estão dentro aí, ou seja, do leque do que a gente chama soluções baseadas na natureza. Se você puder passar o próximo slide, professor, né, até para exemplificar, para a gente ficar mais no urbano, né, então aí um exemplo para aqueles que não conhecem os telhados verdes, o jardim de chuva, né, que é ou seja, uma solução baseada na natureza, em que a gente vai promover aí também o escoamento, né, disciplinamento das águas superficiais, mas também tentando ter outros benefícios, né? A ideia da SBN é alavancar outros benefícios, além da função precípua, né, que a gente deveria talvez busque, né, com essas soluções, né, por exemplo, uma solução de drenagem, sistema de drenagem, né, ela vai conduzir, né, canalizar, né, conduzir para os cursos d'água a água de escoamento, e o jardim de chuva ele também vai, né, vai estar integrado nesse sistema, mas também pensando em, por exemplo, abater cargas difusas, então, como as biovaletas, né? Então, também um outro exemplo aí da agricultura urbana. Então, aproveitar esse exemplo que está na foto, inclusive, é em um shopping center em que se usou o teto, né? Então, a compostagem, né, até como o grupo é um grupo da questão da ecoeficiência que você mencionou, né, professora? Então, a compostagem do lixo orgânico e o próprio servindo, né, como adubo para o desenvolvimento ali de uma horta urbana, né, e no telhado aí desse shopping center. O conceito de parques lineares, que a gente explora muito aqui em várias cidades brasileiras, né? Ou seja, a questão da gente revitalizar cursos d'água, né? Para também resgatar funções que os rios dão, né? E as famosas aí cidades esponja, que tem entrado muito na discussão aí, em função até do acidente, né? Da catástrofe, na verdade, que ocorreu aí em Porto Alegre, né? Então, também uma questão de usar áreas, né? Para que a gente tenha, então, né? Detenção aí de enchentes, né, dentro do ambiente urbano, tá? Então, exemplificando, né, ou seja, dando esse overview, professor, sobre as soluções baseadas na natureza, e aí, então, prosseguindo, né, o que são, né, porque eu falei que essas soluções, elas vão ofertar, né, os serviços ecossistêmicos, né, se puder passar a próxima, professor, tá? Então, o que são os tais dos serviços ecossistêmicos, né? Então, trago até a definição, né? Ou seja, são, na verdade, os ecossistemas, eles trazem benefícios, né? Diretos e indiretos, né? Porque por meio das suas funções para as populações humanas. Então, é um fitofármaco, né? A mata ciliar, né? Ou seja, então, se você puder passar o próximo, professor, né? Então, na verdade, o que a gente denomina de serviços ecossistêmicos são quando a gente, então, utiliza essas funções dos ecossistemas e, de novo, né, pensando desde, né, a gente fala ecossistema, a gente muitas vezes pensa, nossa, aquela floresta está longe da área urbana, né, não está longe, né, e aí eu até vou fazer um gancho aí com a questão do ecossistema urbano, né, então, a gente tem as 4 categorias, né? Então, os serviços que a gente obtém diretamente, que são os serviços de provisão, que é muito fácil, né? A natureza nos dá a provisão de alimento. Lembra que eu fiz a conexão com as hortas urbanas? A natureza nos Boa dá. noite a todos. Boa noite. A natureza nos dá
fibras, fitofármacos. A natureza ela consegue, né, regular, né, ou seja, ela regula o clima, né, ela regula o ciclo da água, ela purifica a água, ela atenua contaminantes, né, e os serviços culturais, né, então a gente tem uma área, né, em que a gente tem os ecossistemas, a gente, né, tem mais acesso à cultura, recreação, lazer, valores espirituais, enfim. E os serviços de suporte, né, que são aqueles que dão suporte a todos esses serviços, né, e, formação do solo, ciclagem de nutrientes, produção primária, e esses serviços, então, né, nessa leitura da avaliação ecológica do milênio, eles oferecem para o ser humano muito do que a gente entende dos nossos constituintes de bem-estar, né? Tanto aquilo que é vital, né? Alimento, energia, biomassa, né? E também outros, né? Como segurança, né? Acesso a recursos, a gente os bens básicos para a nossa sobrevivência, também aspectos da saúde, boas relações sociais. Então é essa, né? Essa é o que está por trás desse vamos dizer, desse conceito, né, que vem com, né, ele é um conceito que nasce, né, deixa eu ver se o professor se empolga aí com o horário, ele nasce na economia ecológica até como mostrando, ou seja, eles dizem até que é um conceito pacificador, né, entre os conservacionistas, né, e os economistas, né, ou seja, mostrando, na verdade, a nossa dependência da natureza para o nosso bem-estar, é o que está por trás desse conceito. Professor, pode seguir. Tá? E aí eu vou dar um recorte exatamente em áreas urbanas, né? O que isso tem a ver, né, com gestão e planejamento de áreas urbanas, que é a mote aí da minha fala hoje aqui com vocês. Podemos seguir, professor? Né? E eu gosto de trazer sempre esse conceito, né, desse autor, o Adler, né, que ele fala, o Adler e o Tanner, da questão da gente pensar em ecossistemas urbanos, né? Até para que a gente a cidade é um ecossistema urbano, dos mais complexos, né, e dos mais demandantes, né, de energia, né? Então, os custos de entrada, né, e saída bastante exigentes, né? A gente precisa de, né, ou seja, de recursos, energia, água, alimento, né? A gente demanda mobilidade, a gente, né, gera efluentes, emissões, resíduos. Então, também para a gente pensar, né, na cidade como um grande ecossistema, um ecossistema urbano, que obviamente a gente vai ter um predomínio de habitats construídos, né, habitats de resíduos, né? Mas também a gente tem habitats verdes, né? E com água, né? Que é o que a gente também muitas vezes, né? As soluções baseadas na natureza, né? A gente é um termo novo, né? E muitas vezes na engenharia a gente usa termos consagrados já, né? Com mais, né? Na arquitetura, bastante da infraestrutura verde e azul, né? Ou seja, a integração do verde, né? De tudo que tiver verde, né? Parques, praças, arborização, enfim, e também aí a questão com a conexão aí com cursos d'água, né, riachos, córregos, lagos, né, então a gente pensar, né, ou seja, nesse ecossistema aí urbano. Pode ir para frente, professor. Tá? Então, exatamente aí falando aí né, dando alguns insights, né? Então, a gente que trabalha aí com planejamento, gestão urbana, né? A gente tem colocado muito aí só alguns exemplos, né? Então, um livro específico sobre serviços ecossistêmicos e planejamento urbano, né? Uma conferência falando de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e gestão metropolitana. A gente tem no Brasil a plataforma, né, de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, mostrando a conexão aí da natureza e sua importância para todas as áreas do desenvolvimento. Pode avançar, professor, mais para ilustrar. Né? E aí, então, a questão dos serviços ecossistêmicos em áreas urbanas, né? Então, de novo, reforçando, né? Ou seja, os componentes fundamentais para o bem-estar da população, né? E também que essa contribuição ela está muito relacionada com vários desafios, né, que as cidades têm enfrentado, como a gente tem vivenciado drasticamente aí nas nossas cidades em função, né, da intensificação dos efeitos aí das mudanças climáticas, né? Então, cumpre um papel importante exatamente resgatando as soluções baseadas na natureza para a gente pensar, né, então, em intervenções dentro do ambiente urbano que tentem potencializar, né,
os benefícios, né, que a natureza pode oferecer, né? Então, tentar alavancar, né? Ou seja, a gente tem um elenco grande, né, aqui de soluções baseadas na natureza. Outro dia, a semana passada, numa reunião com um colega que é do setor público, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Habitação, ele falou que eles estão fazendo um caderno, né? Na verdade, um caderno de várias soluções, né? Como tipo soluções tipo, até para inspirar, para disseminar, né? Porque muitas vezes eu sempre brinco com os meus alunos, né? Não é que as soluções, né, baseadas na natureza é a panaceia para salvar todos os problemas, né? Então, ainda mais a gente que é de departamento, né? Eu falo, eu sou de PHA, né? Eu não sou do H, eu sou do A, né? Mas que a gente tem grandes obras, né, hidráulicas, né? Então a gente tem piscinões, então eu não posso falar, não, agora não vamos fazer mais piscinões e vamos colocar, distribuir jardins de chuva, né? Então, ou seja, né, a gente dentro da engenharia tem que ver de fato, né, o quanto isso vai poder abater do problema, né? E a gente sabe que em áreas altamente impermeabilizadas a gente vai precisar de uma obra robusta, né? Mas eu sempre falo com eles, mas não desconsidere a possibilidade, porque que essa solução seja considerada, né, em diversos contextos decisórios, porque a ideia é que elas agreguem outras camadas, por isso dos serviços ecossistêmicos, né? Elas vão ter um benefício, eu posso ter né, o jardim de chuva, ele tem o benefício também, né, de garantir uma maior infiltração, perdão, que pode ser, com certeza, insuficiente numa área altamente impermeabilizada com problema de escoamento superficial, mas que também vai alavancar outros benefícios, como a melhoria, redução do abatimento de carga difusa. Então, dentro das intervenções, pensando no contexto mais macro, né, a gente também tem que ter ciência aí, ou seja, né, dessas soluções. Então, vamos avançar, senão... Aí, então, né, falando de serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, então, as áreas urbanas, elas são provedoras, né? Eu trago os dois temas, eu não vou conseguir os termos, na verdade, né? No Brasil, a gente diferencia serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, principalmente por conta do marco legal do pagamento por serviços ambientais, né? Mas, na verdade, em síntese, o serviço ambiental seria a ação do homem no manejo, vamos dizer assim, de modo simples, mas no final a gente está intervindo para recuperar uma área, por exemplo, uma área degradada, recompor a vegetação, mata ciliar de um rio, para alavancar serviços ecossistêmicos, né? Então, as áreas urbanas, sim, são provedoras, né, de serviços ecossistêmicos e ambientais, né? Pode avançar, professor. Tá? Aí, inclusive, eu trago um esquema, né? Pena que a gente não tem tempo ainda de se deter, então, exatamente a gente pensando, né, nos fluxos de energia e matéria do sistema urbano, ou seja, né, no que ele demanda e gera, né? E pensar, né, na área urbana, então, dentro do desenho urbano que oferece, né? Ou seja, a purificação de água, a produção de alimentos, né? Então, a questão, né, de regulação de clima, serviços de lazer e recreação, então todo o elenco aí de benefícios que quando a gente pensa no planejamento urbano, né, e que a gente tem múltiplas demandas a atender, mas que também a gente possa pensar considerando as soluções baseadas na natureza. Pode ir para frente, professor. Tá? E aí, só para fazer uma conexão, né, eu não consegui detalhar ainda muito essa figura, então, por exemplo, quando a gente coloca em série, né, dentro, né, mais espaços verdes, como eu falei até no dilema, né, de uma área cobiçada por expansão imobiliária, com déficit áreas, né, as nossas cidades têm um déficit habitacional grande, o Brasil, né, tem, em geral, um déficit habitacional grande, mas você opta por colocar uma área verde, muitas vezes a gente vai ter a leitura, mas aquela área verde vai ser lazer. Não, ela vai ser lazer, ela vai aumentar a infiltração, ela vai poder contribuir para a regulação do clima, né? Então, na verdade, eu tenho trabalhado muito com a perspectiva, que eu estou dando uma perspectiva mais geral, né? Mas como os serviços ecossistêmicos, eles têm uma expressão espacial, né? A gente analisa muito por geoprocessamento, avaliando a mudança do uso do solo, né? Ou seja, a oferta e a demanda desses serviços, tanto em séries, né? Tanto no espaço quanto em séries temporais, né? Até para a gente tentar avançar para a questão de mensurar esses benefícios de fato, né? Para a gente sair ainda um pouco da perspectiva, que é um pouco que eu estou dando aqui, um panorama geral, né? Mas que também a gente consiga cada vez mais, e a gente tem trabalhado nesse sentido, para mensurar esses benefícios, né? Até para
para validar mais, né, ou seja, a inserção, né, dessas soluções dentro do contexto do planejamento. Então, cada uma dessas SBNs, aí, então, essa é o que eu quis maximizar aqui. Se você quiser passar até o outro slide, professor, quer mais, é só para resgatar, exatamente pensar que, além da função, né, ou seja, a biovaleta, então, além da função de disciplinar a água, né, ela tem uma função também de infiltrar, né? Então, com isso eu abato, né, uma preocupação que fica muito longe, né, das nossas cidades. Eu não sei aí em Minas, depois vocês me falam, mas aqui, falando, né, do estado, principalmente de São Paulo, né, onde eu vivi toda a minha vida, onde eu trabalho, né, tive poucas experiências fora profissionais, né, então realmente a questão do controle de cargas difusas, ela é experimental, né, um outro projeto, né, e a gente sabe que em algumas cidades isso está muito mais avançado, né? Então, sempre um parque linear, ele é muito mais que uma área de lazer, ele pode servir para melhorar a qualidade da água, ele retém, né? Então, ele vai estar em todas essas categorias, né? Ele vai ajudar no ciclo na regulação da água, na regulação do clima, né? Ele retém sedimentos, ele vai abater, né? Ou seja, vai segurar esses sedimentos, enfim, isso vai reduzir o aporte de sedimentos para jusante. Então, o que está por trás do SBN é exatamente a gente tentar maximizar os benefícios. E, de novo, né, eu sou bastante adepta e tudo mais, mas não sou xiita, né, no sentido que, né, e ainda mais dentro da engenharia, a gente sempre tem que ter muito cuidado, né, e muitas vezes a gente vê algumas discussões em que a gente acaba deixando a razão e o senso técnico, né, e a gente, dentro da engenharia, não pode fazer isso. Então, aí mostrando só algumas conexões, podemos ir para frente, professor? Tá? Então, em termos de políticas públicas, né, e serviços ambientais e ecossistemas em áreas urbanas, né, então, podemos para frente, só abrindo aí o slide, né, então, o que está, né, por trás, então, né, nas cidades, as decisões do uso do solo, né, então, elas vão determinar, na verdade, a oferta e a disponibilidade desses serviços ecossistêmicos que são fundamentais para a população urbana, né? Então, a ideia é que a gente considere, né, nessa ótica aí, dos serviços ecossistêmicos dentro de um planejamento urbano, né, que vise o desenvolvimento urbano sustentável. A gente aproveitar até para, já que a gente está até no ambiente de extensão, né, a gente teve um projeto grande, agora eu faço parte dele, né, a parte ambiental, de um projeto de acomodação sustentável das cidades, e no caso, como é a FAPESP, né, o órgão de financiamento paulista de São Paulo, para acomodação das cidades paulistas, né? Então, a ideia, né, de quanto custa, né, o custo, né, na verdade, o projeto tem um viés forte da questão de mostrar os custos do espraiamento, né, em termos de deslocamento, mobilidade, avanço sobre áreas verdes, né? Então, também, né, aproveito a oportunidade do projeto para a gente mostrar, né, como a gente também, né, pode tomar algumas decisões aí considerando os serviços ecossistêmicos. Vamos para frente, então, professor? Tá? E aí, por que integrar, né? Já estou tentando, ainda tem um tempinho ainda, né? Mostrar, né? Por que integrar os serviços, né, ambientais em políticas públicas urbanas. Então, a gente tem, como eu falei, os esquemas de pagamento por serviços ambientais, inclusão no planejamento, subsídios à tomada de decisão, proteção de áreas verdes, recuperação de áreas degradadas, né, valorização da infraestrutura verde-azul e adaptação baseada na natureza. Eu vou mostrar um slidezinho de cada um, professor, tá? Então, os esquemas de pagamento por serviços ambientais, né? Então, também, de novo, exemplificando, a gente, em São Paulo, tem um plano municipal de recuperação e conservação de áreas prestadoras de serviços ambientais, que ele tem um dos eixos, né, a questão do fortalecimento da agricultura urbana, né, perurbana, perdão, e urbana também, né? Eu mencionei, só para não ficar em São Paulo, o marco é federal, né? O marco de pagamento por serviços ambientais, aí trago de um outro município de São Paulo também, que é Campinas, né? Ou seja, o seu marco, né? E posso passar o próximo, professor? Eu não coloquei. Eu não, acho que está lá nos trabalhos. Depois eu pego o gancho do pagamento por serviços ambientais, pensei que estava na sequência. A questão da inclusão, né, então, dos serviços ecossistêmicos no planejamento urbano, né, também sei que o Estado de São Paulo está lançando um mapa, né, de serviços ecossistêmicos, né, então, também para ser ou seja,
facilitador aí para a inserção disso na discussão do planejamento, né? A gente sabe que também os municípios são muito diversos, né? E tanto em termos de capacidade, né? Tem município que mesmo tendo a lei não conta com engenheiro, não conta com engenheiro em tempo integral, então para fornecer esse subsídio. Aqui um outro exemplo, né? A reserva da biosfera, né? Que aí a gente tem São Paulo, né? Município, a região metropolitana e essa reserva que circunda, então isso também foi uma entrega ali do Estado, né, do Instituto Florestal, também visando aí contribuições para o ano. Podemos avançar, professor? Agora, E aí eu queria, então, exatamente nessa sequência, agora que estava aí, mostrar algumas contribuições de pesquisas, mas, assim, de modo geral, até coloquei, porque são temas que eu tenho atuado, acho que para mostrar um pouco do que eu penso também e do que tem sido discutido, né? Então, em termos aí dos serviços ecossistêmicos, vamos lá, professor. Tá? Então, em termos, aí estava de pagamento, né? Então, a gente tem a Política Nacional para Pagamento por Serviços Ambientais, né? Que tem um caráter bem mais rural, né? E vamos lá, professor, do que urbano, né? E essa foi uma contribuição, né? Em São Paulo, a gente tem um programa um programa de revitalização, vamos dizer assim, de recuperação da rede hídrica na cidade, é um programa já com uma grande longevidade, né, considerando em termos de políticas públicas, desde 2007, ele é um programa que tem parceria com a Agência de Saneamento, uma parceria com a Prefeitura, e tem obtido bons resultados em despoluir alguns córregos, né? A gente tem problemas gravíssimos aí, né, da poluição, né, numa grande cidade como é São Paulo, né? Imagino que Belo Horizonte enfrente também a mesma situação. Então, a gente fez uma discussão, né? Ou seja, até para fortalecer esses programas, né? Que eles têm sucesso em alguma outra área específica, não, né, não em todos córregos, enfim, né? Ou seja, por que não pensar, né, em aplicar o pagamento por serviços ambientais, pensando aí no recorte de recursos hídricos em áreas urbanas, né? Então, essa foi uma contribuição. Vamos lá, professor. Né? Aqui, eu cortei. Acho que o Paulo passou, né? Espera aí. Tá. Não, você volta mais um? Não, pode passar. Eu achei que eu cortei errado. Esse na verdade, está até o destaque. Esse foi e não tinha cortado só porque está muito detalhe, não dá para ler. E eu tinha acho que eu me confundi aí na versão, professor, mas enfim, esse foi um trabalho em função os serviços ecossistêmicos, né? E também a gente tem os desserviços ecossistêmicos, né? Na verdade, nem sempre a gente porque eles estão, né? Ou seja, tem oferta e tem a demanda, então associado aí à questão da agricultura urbana. Então, a agricultura urbana traz benefício porque traz alimentação, mas se ela não for uma agricultura baseada, né? Ou seja, que use né? Ou seja, ou que use agrotóxicos, a gente vai ter alguns malefícios, vamos dizer, né? Então, foi essa discussão, né, da gente fazer essa discussão de serviços e desserviços associados à agricultura urbana e periurbana, até porque uma das linhas dentro do pagamento por serviços ambientais, no contexto do plano diretor de São Paulo, é exatamente associada à agricultura nesse ambiente. Então, foi uma contribuição mostrando aí, ou seja, dando subsídios técnicos para alimentar esse programa. Pode avançar, professor. Na gestão de áreas verdes, né? Então, também acho que você pode até avançar mais um, né? A gente fez uma contribuição no sentido de a gente tem eu não sei quantas áreas, porque eu lembro que Belo Horizonte já fui muitas vezes, né? É uma cidade muito arborizada, né? Mas em São Paulo a gente está agora, acho que com 100, a gente tinha um plano de 100 parques, a gente atingiu acho que 107 ou 108, né? Mas essas áreas cumprem um papel super importante, né? Mas também a questão de avaliar o que pode melhorar nessas áreas, né? E exatamente essa ferramenta, né? Que dentro do plano diretor também do município, né? Tem um plano de áreas verdes, né? Ele é um dos planos componentes aí do plano de gestão de áreas verdes. Então essa ferramenta, né? Foi proposto um índice então, para exatamente avaliar né, as praças, né, que permita comparar as praças, parques, as áreas verdes municipais,
né, para também promover melhorias, né, com relação àqueles, né, àqueles serviços ecossistêmicos que não estão sendo oferecidos de um modo, né, integral ou podem melhorar. Então, essa é uma outra proposta. Podemos ir para frente, professor. Tá? Também, né, a gente usou um outro referencial, mas também, então, a importância também de serviços ecossistêmicos, né, para avaliação das praças e parques urbanos, mas a gente usou exatamente aquela percepção dos serviços, né, mais culturais, né, que estão dentro do elenco aí dos serviços ecossistêmicos, e aí um elenco aí de praças dentro de um município aí da Grande São Paulo, que é Osasco. Então, professor, mas aqui também, né, tive a oportunidade junto aí com os colegas da Prefeitura e da Universidade de São Paulo, então exatamente o plano que eu mencionei, o Plano Pavel, né, com o Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, né, e aí está o Plano Municipal de Arborização Urbana, tem mais dois, né, o de serviços, áreas prestadoras de serviços ambientais, né, como eu falei, o plano da Mata Atlântica, né, a Mata Atlântica é o único bioma, né, que tem proteção aí no, né, ou seja, que tem toda essa infraestrutura para que a gente desenvolva os planos, né, em níveis locais. Então, a gente discutiu aí como usar, né, esses indicadores, né, relacionados aos serviços ecossistêmicos para um melhor planejamento dessas áreas verdes urbanas. Então, a gente fala áreas verdes urbanas, mas, na verdade, a gente está também pensando diretamente nas áreas verdes, mas lembrando de todos, né, os outros benefícios, né, que a área verde traz para a cidade, além daqueles mais diretos. Posso passar o próximo, professor? Estou quase no meu limite, não estou? Deixa eu... Recuperação de ambientes urbanos degradados, né? Então, essa é uma demanda muito grande, né? O que a gente chama aí, né? As áreas, né? Os brownfields, né? Perdão, os brownfields, aquelas áreas que tinham outros usos, né? E como a gente vai requalificar, né? Áreas que são extremamente disputadas aí também para o mercado imobiliário. Se você puder passar o próximo, professor, tá? Então, também a gente, né, uma análise, né, ou seja, do quanto aí, né, dentro desse programa de revitalização de áreas urbanas, né, e aí focado exatamente aí no caso, né, de revitalização de córregos urbanos, né, aí dentro do município de São Paulo, né, verificar o quanto que esses córregos, né, na verdade, estão revitalizados, e aí mensurar, né, a ideia do indicador que eu tinha mencionado no slide antepassado, acho que 2 atrás, né, então, mensurar sob a ótica aí dos serviços culturais. Pode passar, professor? Tá? E falando das soluções baseadas na natureza, né, já caminhando aí para o final, voltando, né, podemos passar próximo, né, então também uma discussão, né, ou seja, o quanto que né, a implementação dessas soluções, elas têm contribuído, né, para então a gente migrar, né, ou seja, para cidades, né, mais sustentáveis, né, mais resilientes, né, e dentro do serviço, das soluções baseadas na natureza, né, aquelas medidas, né, esse é um grande guarda-chuva, né,